Meu corpo que diga lá. Oi? Meu corpo que diga esses delivery, como que eu engordei? Pois é, aqui no meu bairro abriu tanta pizzaria, mas tanta pizzaria que tem uma por esquina. O mundo mudou e não volta mais para trás, né, gente? Só vai para frente. Acostume-se. Então, vamos lá. Incisão, nós vimos, né? Agora, perfuração. Então, nós vimos o que é ferimento aberto. Só recapitular, porque toda hora fica caindo, né? Ferimento aberto é toda lesão que tem rompimento e exposição da pele. As escoriações, nós já vimos várias vezes, que é só essa porção superior que é removida, pode ter sangramento ou não, mas quando tem, geralmente é pequeno. A laceração é a ferida que geralmente causa bordas irregulares pelo fato de geralmente ela ser originada de um trauma. E nós temos a incisão, né, que geralmente é um ferimento, mas geralmente intencional, né, que eu preciso fazer ali um procedimento cirúrgico no paciente. E a perfuração? Então, a perfuração é aquele ferimento penetrante, né, geralmente de arma de fogo. Então, quando o médico for colocar no laudo desse paciente aqui, que chegou lá no hospital baleado, ele vai falar sobre ferimento por perfuração, tá? Então, ele não vai falar que tem 2 buracos redondos aqui, 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 não. É ferimento, né? É por perfuração. Então, aí a gente já sabe, né? Quando vocês lerem um laudo desse aí, vocês forem fazer estágio lá no ML, uma visita técnica no ML, ou estiver trabalhando aí no raio-x, né? Em hospitais privados, particulares, quer dizer, porque no privado você não vai ver um tiro desse. Ferimento por... chegar um pedido de raio-x de crânio, por exemplo. Ferimento por perfuração. Você já pode ir lá com seu aparelho de raio-x, mais ou menos ciente que foi um tiro ali, né? Bem provável. Então, aqui a gente vê que aqui onde está minha setinha, ó, tem um tiro aqui. Por que que eu sei também, além da perfuração? Porque eu tenho esses sinais aqui, ó, que chama guaxinim. Guaxinim é aquele bichinho, Eu né? ia perguntar isso agora. Ele tem o olho pretinho, aí a gente chama sinal de guaxinim. Então, é um paciente clássico que está com hemorragia craniana, por isso que ele está com os olhos pretos, só o olho que fica pretinho, o garinho fica pretinho por hematoma sanguíneo, extravasamento de sangue interno, hemorragia interna. Então, essas coisas vocês já estudaram, né? Então, já sabe. Então, não tem nada a ver, viu, gente? Porque o que a gente está estudando aqui nesse exato momento é essa parte de cá. Eu só quis aproveitar a imagem para comentar com vocês. Então, aqui foi onde que entrou, né, o projétil. Aqui tem um monte, né? E aqui também tem várias perfurações, né, pelo longo do tronco. Então, isso é um ferimento, professor? É considerado um ferimento. É um ferimento por perfuração, tá? Então, a perfuração de uma bala causa um ferimento? Sim, mesmo que seja, né, de pouca intensidade ou de grande, causa um ferimento. O próximo é a avulsões. Então, o que são avulsões? Segunda de manhã, vendo a imagem dessa, hein, gente? Ó, tem que estar bruto aqui, viu? Então, avulsões é um ferimento, né? Um ferimentão ali, né? Mas geralmente são ferimentos onde que eu tenho perda tecidual, sabe? É um paciente que aqui, ó, aqui já está no hospital, né? Mas é um paciente que deixou tecido lá no chão, né? É que tem Então, dilaceração, né? isso, e teve uma laceração, mas a gente classifica ele não como, você está certa, mas a gente classifica ele como avulsão, que ele teve a laceração porque é um corte irregular, perfeito essa classificação. Mas a gente chama de avulsão porque é um paciente que perdeu o tecido, tudo amarelo aqui, gente, é gordura, tá? Tecido adiposo. Essa parte aqui de baixo, ó, é músculo, carne, músculo, tá? Aqui eu já vejo perda de ligamento, tendão, ó, um monte de outras coisas. A professora vai fazer o quê? Não sei, tem que avaliar o paciente como um todo aí para saber se vai amputar mesmo, né? Ou se vai tentar, é um membro que aconteceu o quê? Infectou, talvez não consiga salvar, porque depois que infecta, né, com sujidade, micro-organismos, de onde ele estava,
pode ser que na hora de fechar, esse trem vai infectar todo, vai ser pior para o paciente, mas avulsões sempre também vem é um ferimento que é originado de um trauma, tá? Então, saiu rasgando a perna aí num carro, né? Ou ficou preso em alguma ferragem, alguma coisa, mais ou menos nesse sentido. Então, às vezes, a gente vê acidentes também, onde que o paciente deixa cair no chão massa cefálica, né? Por algum tiro cai no chão aqui, tanto de massa cefálica. Então, é onde que o paciente tem perda tecidual ali, que não tem como a gente pegar voltar para dentro do paciente, porque é um tecido que vai trazer contaminação aí para o meu paciente, ao invés de ajudar, né? Aqui também é por avulsão, né? Um paciente que perde um pouco, às vezes, do tecido, né? Olha só. Alguns momentos, gente, alguns pacientes, é possível eu fazer a reconstrução, tá? O enxerto. Por exemplo, tem uma pessoa na minha família que sofreu um acidente, estava voltando daquele hospital pronto-socorro em Pará de Minas, e dormiu, deu plantão a noite toda para voltar e dar plantão em Belo Horizonte, de manhã. Dormiu no volante, bateu de frente com uma carreta, teve a implosão do baço, e teve quase a perda do braço inteiro direito. Aí, ele fez quase 1 ano de cirurgia, quase morreu, ficou em coma, ficou uns 4 meses no CTI, uma confusão danada. E ele fez enxerto ósseo, tirou o osso da pelve, depois de 1 ano, tirou pele da coxa, fez um recorte da coxa dele, assim, um quadrado, e colocou aqui. Depois colocou tipo um silicone por baixo do braço dele para expandir essa pele e fazer mais pele. Pegou essa pele que ficou caída com o tempo, esticou ela de novo e foi reconstituindo o braço dele durante mais de 1 ano. Hoje ele não ficou sem o braço todo, ele tem um pouco de... ele é um pouco travado, né? O braço não tem todas as mobilidades como 100%, mas ele deixou de ser uma pessoa amputada. Continua atuando na área de saúde, mas deixou de ser uma pessoa amputada, né? Então, teve perda, igual esse braço aqui, ó. Perda tecidual, perda muscular, perda de ligamento, um monte de coisa. Às vezes, consegue fazer esse procedimento, igual eu falei para vocês. Às vezes, o paciente perde o braço mesmo, amputa, não tem o que fazer, né? Depende ali do quadro do paciente, se tem como, se não tem como, né? Então, avulsões olha só, como que chega um pé ficar desse jeito, gente? Geralmente também vem de acidentes de trabalho, né? Empresas, indústrias. E amputação, que é o nome mais comum, né? Que todo mundo conhece, que é quando eu tenho o rompimento mesmo, né? Do membro, por exemplo, aqui, ó. Cortou a perna do paciente mesmo, né? Teve essa separação, né? Aqui, o que ele está fazendo aqui, gente, esse socorrista? Seria o torniquete, professor? Isso mesmo. Então, ele está fazendo um torniquete aqui para ele parar de ter hemorragia arterial, né? Que passa aqui a artéria femoral, e ele não morrer, sobreviver. Porque a perna, gente, não é nem o médico que vai amputar mais, não. A perna já foi amputada, né? Então, aqui, eu não tenho nem que preocupar. Aqui é um quadro onde se encaixa perfeitamente o torniquete, 200%. Por quê? Eu não preciso ficar com medo do paciente necrosar a perna e perder a perna por falta de circulação. A perna já foi arrancada. Então, o que eu vou preocupar aqui é com a vida do meu paciente. Se ele continuar sangrando desse jeito ali pela femoral, ele vai morrer daqui a poucos minutos, né? Torniquete em cima para poder salvar a vida do paciente, porque a perna já foi, né? E o pior é que nesse caso é as 2 femoral, né? Não é nem só uma. Minha filha, deixa eu te contar outro acidente. O meu menino vai com a mesma van para a escola, ele já mudou de escola já, mas ele vai com a mesma mulher desde quando ele começou a ir para a escolinha, desde que nasceu. Aí, o marido dela também mexia com van de escola. Ela ficava com uma van e o marido dela com outra van, com outras escolas. Eles viviam disso. Quando o meu menino, ele estava com uns... Ele tinha mal 7 anos. Minha filha, o marido dela parou. Ela não estava perto, não. O meu menino estava numa van com ela nesse momento.
O marido dela parou para ajudar um carro que sofreu um acidente ou que estragou, desceu para ajudar. Não sinalizaram a pista, não. Sabe o que aconteceu? Veio um carro com alta velocidade, pegou ele por trás e matou ele, mas decepou as duas pernas dele. Ele parou para ajudar, mas não sinalizaram a via. Quem estava, acho que era na BR, tem tantos anos isso, gente, tem uns 16 anos. Na hora que o outro carro veio, não viu que aquele veículo estava parado e um socorrendo o outro. Pegou ele por trás, gente. Um homem parou para ajudar a mulher, pegou ele por trás, decepou as duas pernas dele desse jeito. Ele chegou vivo no hospital, mas morreu. O marido dela. Então, Parece até aquele filme de premonição. nunca mais eu esqueci, porque essa mulher, a gente custou levantar. Não, custou levantar. Até hoje ela meio assim, eu acho assim, sabe? Mas eu lembro que eu tive que levar meu menino durante vários dias e ela que buscava, entregava direitinho. Então, desse jeito, foi ajudar o outro, por isso que fala muito, né? Tem que sinalizar a via, porque quem está vindo não vai entender que ali está parado às vezes, né? E pegou ele por trás, não é para você ver. Então, alguns acidentes, né, a gente consegue reconstruir, né? Aqui é o nome de amputação também, porque teve a separação, né, disso aí. Aqui também, né, tem do dedo, né, professora, e se aqui também, ó, e se tem a separação do dedo, tem essa questão que eu consigo pegar o dedo e, né, levar para o hospital e colocar no lugar, às vezes você pode pegar, é importante, mas às vezes eu não vou conseguir colocar. A forma tecidual que esse dedo já se encontra, a forma de que o tempo que demorou, né, a idade do paciente, então o médico sempre vai avaliar para ver se vai conseguir pôr ou não, né? Às vezes eu posso pegar o seu dedo, está todo infectado, colocar aqui, e vai infectar o resto do seu organismo inteiro. Ou eu posso também colocar o seu dedo aqui e depois a irrigação sanguínea não ia até a ponta, né? Essa parte de tecido aqui já está morta, já está necrosada, já não... lembrem-se que eu falei com você... não falei com vocês não, eu falei com a enfermagem de outra aula que eu dou de feridas. A nosso tecido, gente, vocês não vão ter aula nenhuma disso. Nossa pele, de tudo quanto é lugar, ela precisa de irrigação, a célula precisa de irrigação, igual a plantinha. Se a gente conversou um pouquinho sobre isso em hemorragia, se não tem irrigação ali, o tecido, isso aqui, tecido morre. Uma vez que morreu, não adianta lá regar e botar sangue, que não vai ficar, olha, tá saindo aquele preto, tá saindo aquele sangue, olha que legal, olha, já tô até sentindo de novo, não existe isso. Uma vez necrosado, já era. Necrosou, acabou, morreu e não nasce outro. Dedo não, viu? Então, eu posso pegar esse dedo, costurar aqui, mas na hora de ver o retorno venoso, não tem retorno venoso mais. Porque o tecido passou muito tempo sem socorro, né? Sem irrigação. Então, depois que eu der essa irrigação, não adianta, porque o corpo não regenera aquilo. Morreu. Quando o tecido morre, não tem jeito de você irrigar de novo e ele sobreviver. Morreu, morreu. Né? Então, vai depender... Igual os neurônios, né? Exatamente, vai depender de... Ei, Lu, sentiste uma falta às sexta? Eu perguntei para você. Eu tive que fazer 12 horas lá na clínica. Nossa. Aí eu tive que pegar plantão às 7 horas da manhã. Eu estava falando de enfermagem aqui, eu já te cansei na hora. Aí lá eu não tenho nem tempo de pegar celular, não. Tem não, minha filha. Nem cogite. Nem posso. Nem cogite. O próximo é ferimentos fechados, né? Conversamos sobre um pouquinho, mas vamos ver novamente. Então, ferimento fechado, a gente conversou sobre isso aqui, é um sangue, né? Tá desse jeito, porque é sangue, mas não rompeu a pele, né? Não rompeu a pele. Então, eu chamo, é um ferimento? Machucou por dentro? Machucou. Teve um ferimento em algum lugar aí? Sim, porque senão não estava dando esses sinais de sangramento aqui, ó. Esse aqui é clássico, viu, gente? De hemorragia intracraniana, tá? Toda vez que o paciente clássico, toda vez que o paciente apresenta hematoma, sinais de guaxinim, que é só o olho preto, não dá mais nada. Em lugar nenhum fica com esse hematoma, só que é sangramento craniano, tá?
Aí tem que investigar, fazer uma tomografia, né, para ver qual região está sangrando, para ver o que, que vai fazer isso. Vai abrir, se vai drenar, o que, que vai fazer, tá? Então, isso aqui, não tem ninguém aqui com a pele rompida, né? Então, mas tem um sangramento depositado aqui, né? Mas é um ferimento que houve por dentro, mas está fechado. Por que que eu chamo de fechado? Porque não rompeu a pele. Outro ferimento. Aqui é um atleta, né? Então, aqui é a perna dele, ó. Só para vocês imaginarem. A perna, o fêmur, tá? Aqui a virilha, aqui seria a outra perna. Ele não está com um grande hematoma aqui muscular? Os jogadores de futebol aí, ó. Quando vem aquela, como é que chama aquele trem que tem debaixo da chuteira, que é a travezinha assim, né? Algum jogador vem, né? Vem sem querer assim, vem com aquela trave toda no meio da sua coxa assim. Então, vai romper a pele? Não. Mas vai te trazer um ferimento grande interno, né? Vai machucar a região muscular todinha. Vai dar um edema por dentro, né? Subcutâneo, fica inchado, né? Você não consegue nem pôr a mão. Acontece um processo inflamatório ali por dentro do músculo do jogador, por exemplo. Então, é um Às vezes ferimento. né, cara? Oi, Herbert. Às vezes não consegue nem andar. Consegue não? Quando eu trabalhava na Axial, sem ser esse golpe do Cruzeiro aí, né? Ela sempre foi patrocinadora do Cruzeiro, né? E todo amistoso, gente, mesmo grande ou amistosinho, pequenininho, joguinho, na segunda-feira de manhã, a Bernardo Monteiro era toda fechada para receber toda a comissão de jogadores, mesmo jogador que não machucou, viu? Porque a gente fazia ressonância para ver se mesmo ele não está sentindo dor, mas às vezes ele teve um estiramento maior daquele músculo que o médico dele pode tratar para no próximo jogo ele não ter perda de esforço, né? Aquele jogador é minimamente trabalhado, né, gente? Ali, exame de sangue quase todo dia, alimentação Uma distensão direcionada. também, né? Que dá para poder prevenir às vezes. Isso. Lá a gente fazia ressonância deles, terceira raríssimo, mas sempre ressonância, porque ressonância é que a gente vê ligamento e músculo. Quem mais que fazia muito deles? Esteira, a gente fazia o teste ergométrico deles lá. Só. Cardio também, ou não? A esteira é cardio. É o cardiologista que bota eles na esteira, mas monitorado, e para fazer a respiração dele, o coração, como que tá. Acho que, mas mais era ressonância. A gente fechava tudo e esperava eles a partir de 6h30 da manhã. Aí os Eu já treinadores... fiz ressonância do Tardelli. Ressonância do quê? Tardelli, do Galo. Ah, do Tardelli, tá. Esse povo aqui, mineiro, sempre faz, né? Na verdade, Axial é porque era patrocinador, então eles iam fazer tudo de graça, né, gente? Então, todo jogo eles estavam lá na segunda-feira. E a gente vê para vocês vão aprender sobre ressonância no último módulo, né? Porque precisa-se de aprender todas essas matérias iniciais para vocês compreenderem mesmo aí o que é propriamente dito o exame. Então, na ressonância, vocês vão ver, né, visualizar esse ferimento do jeito que está aqui muscular. Né? Consegue ver a distensão, consegue ver o nível da lesão, consegue ver o nível de estiramento, justamente para atuar em cima aí, né, do jogador ou de qualquer outra pessoa que tivesse se machucado. E geralmente vão ocasionar o quê? Grandes hematomas ali, exteriorizando ali, né, que você consegue ver na pele, igual esse olho, essa pálpebra dessa paciente aqui. Mas nunca tem rompimento de pele, por isso que chama fechado, né? Então, isso aqui chama ferimento, professor? Achei que não chamava, não chama, vai. Você está com uma lesão gigantesca ali, né? Um processo inflamatório de uma pancada no músculo, né? Então, é um ferimento fechado, um processo grande inflamatório ali, tá? Como esse também é totalmente diferente do ferimento do músculo, mas também é considerado um ferimento, tá? Fechado. Só expliquei essas imagens aí, porque não tem outras matérias que vocês terão que vão passar por essas coisas aqui com vocês. O último, não, esse aqui é a ampliação do outro lado, do ferimento fechado. Então, vamos voltar lá para a apostila para a gente ver um pouco dos primeiros socorros, para a gente fechar ferimentos todos hoje.
Então, nós vimos aqui como que são classificados os ferimentos abertos, né? Quando eu tenho a exposição... esse da coxa do jogador, eu vou chamar de ferimento aberto ou ferimento fechado? Fechado. Perfeito. Fechado. Fechado, não teve rompimento da pele. Escoriação é o antigo ralado, que vocês não falam mais ralado. A laceração, Isabela, fala comigo. pode chamar de ferimento interno também ou é errado? Não, é errado não, ferimento interno. Não tem problema não. Pode falar interno. Tá. Não tem problema não. Então, quais são... então, a gente tem aqui eu não falei não falei do fechado, né? Que é a lesão interna aí, tá vendo? É uma lesão interna, igual você falou. Que não há comunicação com o meio externo, né? Igual o músculo lá, não tem comunicação nenhuma com o meio externo, né? Por exemplo, a contusão, né? Que bateu assim e teve. E nós temos a distinção, né? A diferença do ferimento fechado, os primeiros socorros para os ferimentos fechados e os primeiros socorros para os ferimentos abertos. Então, a gente vai ver os primeiros socorros primeiro dos ferimentos fechados. Então, o que é o fechado? Aquele que o olho fica com hematoma, a contusão, né? Que são tão graves quanto os outros, né? Então, o fechado, remover qualquer item do vestiário da vítima que esteja dificultando o acesso ao ferimento. Então, a coxa lá do jogador. O jogador é mais fácil, né? Porque o short mesmo já levanta. Vamos supor que é outra pessoa que tenha essa contusão aí por uma máquina caiu na indústria dele, ele está de calça jeans. Primeira coisa que eu tenho que fazer é remover. Se eu vou cortar com tesoura, né? Se eu vou descer a calça da vítima, eu tenho que ter acesso ao ferimento, né? Aquela contusão, aquele machucado onde o paciente alega dor. Então, sempre ver, a gente precisa visualizar para ver o que aconteceu, que às vezes pode ser realmente um ferimento fechado de uma contusão, ou pode ser uma fratura exposta, né? Que o osso rasgou a pele ali e não é um ferimento, vai ser um ferimento aberto. Cobrir todo o ferimento e área ao redor com uma compressa estéril. Por exemplo, estou eu com o ferimento aqui. Eu vou pegar uma compressa, né, estéril. O que é compressa, gente? Como se fosse um paninho. O que é estéril? É algo que veio todo embalado, livre de micro-organismos que eu posso colocar ali. Porque se eu pegar um pano sujo qualquer, eu vou terminar de afundar meu paciente, né? Piorar a vida dele. Então, a gente sempre fala em compressa estéril, porque é um pano, né? Que eu posso pôr em qualquer região ali, que ela está livre de micro-organismos, porque ela é estéril, tá? Estéril, gente, é tudo isso aqui, ó. Vocês não são da área, não? Mas é tudo que vem assim, ó, numa embalagem única. Já fica aqui do meu lado essas agulhas, porque todo lado, toda hora. E a gente abre essas embalagens assim, ó. A compressa é a mesma coisa, ela vem numa embalagem assim que a gente abre, tá? Porque ela tem que ser totalmente lacrada assim para não entrar micro-organismo. A gente precisa verificar hematomas, edemas ou deformidades, né? Eu tenho que ver se o paciente está com hematoma, deu hematoma imediato naquela região, por isso que eu tenho que ter acesso à área, por isso que eu tenho que tirar a calça ali do meu paciente. Ver se no mesmo momento deu um edema. O que é edema? Vocês têm que saber, vocês vão escutar isso o tempo todo no hospital. É inchaço. O que é deformidade? Eu vou ver ali se, além de uma contusão, o paciente também pode ter tido uma fratura, porque aquela região está deformada, está com uma volta ali que não deveria estar. Contusão na cabeça e pescoço, né? Uma pancada que teve na cabeça e no pescoço. Pode ter possível lesão cervical, né? Pode ter uma possível fratura cervical, que é a região mais grave que nós temos, sim, né? Então, checar se tem sangue na boca, se o paciente está com sangramento na boca, no ouvido ou no nariz. Então, toda vez que o paciente tiver trauma, contusão, ó, de pancada na cabeça ou no pescoço, já duvidar de possível trauma em cervical. E, imediatamente, eu checo os orifícios, né? Checar se tem sangue na boca escorrendo, no ouvido e no nariz, porque são indicativos de sangramento também intracraniano.
Contusão torácica. Tudo isso é ferimento fechado, gente. Aqui, ó. Contusão na cabeça, né? Uma pancada que teve na cabeça. Contusão torácica. Pum! Bati o tórax contra o volante, né? Ou outra coisa. Avaliar o padrão respiratório do paciente ou tosse. Então, é um paciente que não para de tossir, uma tosse seca. Pode ser que tenha acontecido o quê? O arcos costais, né? Vocês vão estudar aí, que são esse osso que forma a caixa torácica, pode ter quebrado e como ele é em forma arredondada, em arcos, geralmente, quando ele tem trauma torácico, ele quebra para dentro, porque ele é arredondado. Então, se ele quebra para dentro, ele vira uma faca molada. O osso, se ele vira uma faca, ele vai fazer o quê? Ele vai cortar o pulmão. Ele vai furar a pleura. Vou voltar. Contusão torácica. Se eu tenho uma contusão no meu tórax, na caixa intracraniana, né, gente? Na caixa torácica, então, uma dos arcos costais podem fraturar por causa do nível da pancada, quebrar, e quando fratura, geralmente eles fraturam para dentro, porque ele é arqueado para dentro, e vira uma faca amolada, e perfura a pleura, né, do pulmão, com a película extremamente fininha, que vocês vão estudar em anatomia, que reveste o nosso pulmão. E vai causar o famoso pneumotórax, que é o paciente com... Ou hemotórax. Ou isso, exatamente. O paciente vai ter dificuldade respiratória. E ele vai ter uma tosse seca inexplicável. Desse jeito. Então, suspeitar de pancada torácica, padrão respiratório e tosse seca do paciente, tá? Contusão abdominal também é onde o paciente teve uma pancada ali no abdômen, né? Então, pesquisar vômito e aspecto do abdômen. Tem que pesquisar mais coisa, viu? Não é só vômito e aspecto, não. Porque contusão abdominal é uma das piores coisas da face da Terra, é o crânio e abdômen. Então, são coisas que... Isabela, Fala comigo. eu ainda acho a contusão abdominal pior do que a do crânio. Por isso que eu falei na A hora. hemorragia abdominal, ela mata mais rápido. Ela mata mais rápido. Mas dependente da pancada craniana, vai matar na hora também. Mas Porque o cérebro morreu tudo, né? Exatamente, morreu tudo. Então, a abdominal, acho que eu já contei para vocês, não sei, o acidente de moto, não já? Do meu paciente? Não? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu tô acabando. Eu já peguei vários pacientes também. Eu peguei um paciente uma vez que estava de aneurisma abdominal. Eu peguei um com trauma de moto também, só que era baço, né? Morreu o sangramento do baço. Só que esse paciente da aneurisma, ele foi fazer uma tomografia de urgência. Ele chegou queixando muita dor abdominal e o abdômen estendido, sabe? Aí fizeram uma tomografia já com suspeita. E na hora que eu deitei ele na mesa, ele me pediu um copo d'água, falou que estava com muita sede. É a perda de sangue, né? Aí o médico falou comigo que eu não podia dar água a ele, porque se fosse, ele ia direto pro bloco, né? Meu coração, nossa, apertou tanto que eu fui lá e molhei o algodão na água do filtro, que bonitinho. Passei na boca dele. Olha. Eu fiquei com muita dó, ele me implorava. Dó. E como eu já tive estenose, né, renal, eu também tinha muita sede, eu não podia beber água, porque meu rim não ia excretar. Então eu falei, gente, eu já passei por isso tudo, que ele passou, eu fui lá, molhei o algodãozinho rapidinho, passei na boca dele e molhei. Aí realmente era, aí foi pro bloco. Com 2 horas de cirurgia, ele faleceu, eles não conseguiram estancar o sangramento. Eu falei, nossa, graças a Deus, como eu olhei a boca desse homem, remorso que eu ia ficar, tadinho, não ter dado água, já que ele ia morrer mesmo, podia ter dado água. Fez muito bem. Nossa, eu amo ouvir essas coisas. Eu gosto tanto de gente que pensa, que gosta do paciente, sabe? Que esquece tudo da vida e vai lá fazer algo pelo paciente, molhar um algodão para ele sentir a água na boca, gente, a vida, ele né? Ele estava pálido, ele estava muito pálido, ele estava perdendo muito sangue. Por causa da hemorragia, né? É na hora, gente, é instantâneo. O paciente, ele sente sede na hora, sede porque ele está perdendo água, né? Através do sangue da hemorragia, é instantâneo, do jeito que ela está contando. O organismo da gente reage mesmo, sabe? Depois eu conto o meu caso, viu? No final da aula aí, que eu tiver mais... Eu estou em dia, mas eu tenho medo de qualquer coisa atrasar. Então, pesquisar tudo relacionado, igual ela falou, tem muito mais coisa. Ela falou, tem mesmo, né? Então, quando eu tenho trauma abdominal violento aí, eu tenho que ficar de olho mesmo ali no paciente, suspeitar de várias outras coisas que ele pode ter, que são obscuras, sabe, gente? Às vezes a gente
paciente está tendo, igual no dia da convulsão que eu contei para vocês, né? O paciente estava andando normalmente, não tinha um corte, né? Na hora que chegou lá no meu setor de tomografia, o homem convulsionou, né? Porque já estava com sangramento intracraniano, não deu tempo de fazer a tomografia antes, já começou a convulsionar por causa do sangramento e deu aquela confusão toda, né? Então, a gente, do lado de fora, às vezes, o paciente não pode te demonstrar nada, mas a gente sempre tem que suspeitar, sempre tem que investigar, né? Depois que não tem nada, por isso que todo o primeiro socorros aqui que eu falo para vocês, eu falo assim, depois que eu fiz os primeiros socorros todos lá, pré-hospitalar, né, fora do hospital, eu mesmo assim vou levar a vítima para o hospital, para terminar a investigação, para ver se não teve nada mesmo. Ah, não, professor, mas aqui o cara já colocou isso para mim, já enfaixou, já não estou sangrando mais, já está tudo certo. Para quê? Não, vou não, gosto, detesto hospital. Tem que ir, porque às vezes seu corpo vai evoluir posteriormente para alguma coisa que dá para a gente saber no hospital, né, através de exames e alguns outros sinais. E aqui também, ó, encaminhar a vítima sempre para atendimento hospitalar, né? E os ferimentos abertos, então? Os ferimentos abertos, né? Ou seja, que houve o rompimento ali da pele, como as incisões, lacerações, as avulsões, as escoriações, todos são exemplos de ferimentos abertos. Então, remover qualquer tipo de vestuário também do paciente, para eu ver e conseguir classificar. Ah, não, isso aqui foi uma escoriação só, eu preciso levar ele para o hospital para fazer uma descontaminação desse lugar aqui, mas eu já estou um pouco mais despreocupada que foi só uma escoriação, né? Usar material estéril e limpo, porque o paciente está com a pele exposta, né? Está sangrando, nem que seja pouco, mas está sangrando, há um sangramento. Eu pego um pano qualquer, um lençol aí, pá, lá. Eu levei contaminação para a corrente sanguínea do paciente. Cobrir todo o ferimento e área ao redor com compressa estéreo, mesma coisa, pano limpo, né? Controle do sangramento com a compressão local. Então, esse ferimento pode ser um ferimento de amputação, que ele está com hemorragia arterial? Sim, né? Então, eu vou ter que comprimir, igual nós já aprendemos? Sim, né? Comprimir o local com luva, né? O EPI, que nós aprendemos no início dessa matéria, equipamento de proteção individual. Não remover coberturas colocadas nas lesões. Colocou pó de café, açúcar, teia de aranha, tudo quanto é trem lá no ferimento, né? Não remova, né? Deixa para remover no hospital, porque lá vai ter que fazer um desbridamento, que a gente chama, né? E vai perder célula, e às vezes o paciente perde tecido íntegro também, tecido bom. Por quê? Não tem que colocar nada lá no trem, o povo chucha trem na ferida, chega lá, piora o problema, né? A ferida do paciente. Verificar pulso distal antes e depois da lesão. O que é pulso distal? Falei várias vezes com vocês, ó. Pulso distal, né?